Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu quero mostrar para vocês uma técnica que eu acho muito bonita. Ela é super delicada e o melhor de tudo é que nós podemos aproveitar peças que provavelmente iam acabar parando na lixeira. Eu vou mostrar para vocês aqui alguma coisa. Olha só esse vidro de azeite de oliva. Não é uma pena jogar isso fora. Ele tem um desenho bonito, ele tem uma cor interessante. E por que não reaproveitar, colocar azeite de novo e seguir usando? Aqui nós temos garrafinhas de licor, uma garrafa de suco de uva que tem um tamanho e uma tampa excelentes para colocar água na geladeira, por exemplo. E até mesmo esse tipo de vidro que não tem graça nenhuma, mas a gente pode deixar ele bem bonito. Uma coisa que eu acho importante salientar é que essa técnica ela é delicada. Não é uma técnica para colocar numa peça que vai ser usada no dia a dia, que vai precisar ser lavada seguidamente. O ideal é fazer peças que elas vão servir mais como decoração ou, no caso de uma peça utilitária, por exemplo, um vidro desses, que a gente coloque biscoitos, chás, sementes, que são coisas secas, que não vai sujar o vidro e vai precisar lavar ele toda hora. Conforme a peça, a gente pode fazer aromatizador de ambiente com vareta. Olha aqui, tem uma pecinha pequenininha, ó, que foi feito um vasinho para suculentas. Então, isso eu acho bem importante cuidar. Eu tenho aqui uma peça que eu já tenho há um bom tempo. Olha só, se nós tomarmos os devidos cuidados, ela vai ter uma durabilidade bem boa. Eu costumo usar com frutas ou com biscoitos. Aí um paninho úmido já resolve o problema e mantém ela intacta. Um outro detalhe que eu acho importante comentar com vocês é que além de vidros incolores, nós podemos trabalhar tranquilamente com os vidros coloridos. Só que aí tem um detalhe: o vidro é colorido, ele não foi colorido. O material com que foi feita essa garrafa, ele era colorido, porque aí nós corremos o risco de acabar ingerindo algum pigmento que não é o ideal. Eu tenho aqui uma garrafa que tá prontinha, uma garrafa de água. Olha só que linda que ficou. O que vocês acham? Gostaram da ideia? Vamos lá então, vou mostrar para vocês como é que a gente faz. Muito bem, vamos começar. Primeira coisa que nós temos que fazer quando a gente vai trabalhar num vidro é limpar ele muito bem. Tirar qualquer resquício de cola, de papel. Então, primeira coisa que a gente faz, depois de tirar toda a cola e papel, é se certificar que não ficou nenhum resquício de cola. Vamos passar um papelzinho com álcool para tirar qualquer sujeirinha, inclusive gordura. Deixar ele bem limpinho. Feito isso, nós temos que decidir o que nós vamos fosquear nessa peça. Se vai ser uma faixa ou se vai ser todo ele. Temos agora que decidir o quanto nós vamos deixar fosco. Eu uso muitas vezes a própria fita como guia. Essa fita é mais larguinha, nós temos que ir cuidando. Eu vou cuidando aqui, ó, o fundo do vidro, eu vou deixando bem rente ao fundo, vou fixando. Tem que dar uma leve esticadinha na fita para ela aderir bem. Ela se molda melhor. Dá uma leve esticadinha. Faltou pedaço, não tem problema, a gente vai fazer a ponte aqui com outro pedacinho. Já vou mostrar para vocês as duas maneiras que a gente tem aqui para fosquear. Eu não sei se
vocês têm facilidade de encontrar quem faça jato de areia, mas aqui está cada vez mais difícil, então eu nem conto mais com isso, com essa possibilidade. Protegemos, aqui eu nem vou precisar botar mais uma fita, que ela já ficou contra o fundo. E aí, agora, vocês podem medir de algumas maneiras para ficar retinho. Vocês podem fazer a olho, ou se não, tem alguns truques. Um deles é vocês pegarem uma régua e uma caneta dessas que escrevem em CD, por exemplo. Ó, digamos aqui, vou marcar, quero 6 centímetros. E aí, vocês fazem a marcação e depois passam a fita. Mas nesse caso aqui, tem uma outra maneira. Vocês podem usar a própria fita como medida. Vocês colocam um pedacinho. Vou pegar uma menorzinha agora. Isso é só para quem tem dificuldade. Se você não tem dificuldade, já pode ir direto, tá? Só tô dando dicas. Então, aqui, ó, você tem esse setor que você sabe que você quer fosco. Então, você vem pra cá agora. Pode fazer vários pedaços na volta, que daí é só para vocês terem onde se orientar. E vamos dar toda a volta. Sempre deixando passar um pouquinho aqui. Agora, esse aqui no meio, que foi a nossa guia, ó, a gente tira. Pronto. Aperta bem na bordinha para não entrar produto. Temos duas maneiras aqui hoje de fosquear esse vidro. Pode ser com verniz fosco, em qualquer papelaria vocês encontram, ou com o creme fosqueador, a pasta fosqueante. Tá? Essa aqui hoje não é mais difícil de encontrar, antes era mais complicado. Agora é bem fácil, no Mercado Livre vocês encontram, colocam lá pasta fosqueante, vai aparecer mais de uma opção. Vocês podem usar qualquer um deles. Vou fosquear o vidro com a pasta fosqueante, porque depois eu vou dar o acabamento com o verniz para mostrar para vocês como é que eu faço. Só que aí tem um detalhe. Quando nós usamos a pasta fosqueante, nós temos que proteger o restante do vidro também. Não podemos deixar, por exemplo, aqui, ó, tem um pedaço aparecendo. Se eu não proteger isso, vai acabar fosqueando também. Esse é um detalhe importante. Se vai usar a pasta fosqueante, protege todo o restante do vidro que vocês não querem fosquear, tá bom? Vamos lá. Bom, então estamos com a nossa peça pronta para começar a aplicar o produto. Vou mostrar aqui para vocês como é que é isso aqui. Vou até colocar um parzinho de luvas. Como esse produto, ele é corrosivo, ele é um produto forte. Apesar de a gente não sentir grande cheiro, é bom manter o ambiente arejado, se proteger, usar luvas. Não custa nada cuidar. Muitas vezes ele vem bem durinho. Nós temos que mexer para deixar ele cremoso. Existe um diluente apropriado que a gente pode misturar se ele está muito duro. Então, nós vamos aplicar como se estivesse passando manteiga no pão. Só que uma camada não precisa ser tão generosa, tá? Vamos passando aqui. Se esse creme, ele for novinho, não precisa deixar muito tempo. Olha, 5 minutinhos é suficiente. Agora, se ele já estiver mais velhinho, às vezes precisa um tempo maior.
E tem um detalhe aqui que eu acho muito legal. A gente vai reaproveitar esse creme. Esse creme aqui que eu tô passando, ó, ele já foi usado várias vezes. A gente deixa ele agir um pouco. E depois nós vamos raspar e colocar tudo de volta no pote. Vai sobrar pouca coisa aí que vai fora. Se vocês não quiserem usar o palito de picolé, vocês podem usar uma espátula plástica. Enquanto ele vai agindo um pouquinho, eu vou dando mais algumas dicas. Se por acaso o creme estiver muito duro e você precisar sovar ele assim com mais intensidade, você até pode usar um azulejo. Só que daí tem um detalhe: se você não proteger o azulejo, ele vai fosquear também. Se você precisar fazer isso, é bom proteger o azulejo antes com saco plástico reforçado, alguma coisa para você poder trabalhar e não estragar o azulejo de vocês. Agora, nós vamos aqui aguardar um pouquinho. Vamos dar uma olhada. Eu acho que ainda pode ficar um pouquinho mais. Vamos esperar. Bom, já está na hora de tirarmos, então, essa massa. Já passou uns 5 minutinhos. Vamos ver se foi o suficiente. Eu acredito que sim. A gente vai raspando o máximo de produto possível e colocando de volta no pote. Então, esse produto, ele dura muito, porque como a gente reaproveita boa parte dele, vocês vão ter aí para fazer muitos vidros. Esse material vocês não encontram em papelarias e lojas de material artístico, em princípio, porque ele é um material de serigrafia. Se vocês observarem, tem um detalhe aqui que pode fazer diferença, ó. Eu venho da fita para o centro, ó, de um lado, e da fita para o centro do outro lado. Assim, eu não corro o risco de acabar empurrando esse produto para dentro da fita. Eu tirei boa parte e agora eu vou lavar. E eu tenho que lavar com a fita, porque se eu tirar a fita antes, provavelmente eu vou estragar meu trabalho. Vamos fechar aqui para que a nossa pasta não perca o poder de fosqueamento dela. E eu vou lavar o vidro. Já volto. Bom, o vidro está lavado. Eu vou tirar um pouquinho o excesso da água. Muitas vezes a gente se assusta no momento que lava. Você, poxa, não deu certo. Não, porque não aparece, só que conforme ele seca, o fosqueado aparece melhor. Então, agora sim, eu vou tirar essa fita. Bom, e agora vamos esperar secar um pouquinho, que vai aparecer bem aqui o fosqueado. Vocês têm que cuidar, se vocês forem lavar isso numa pia de cerâmica, para limpar bem a pia logo em seguida, porque se ficar o creme pode fosquear a pia, tá? Então,
Evitem lavar em pia de cerâmica, pode ser de metal ou até um balde, para tirar o excesso. Bom, então agora nós temos um vidro fosqueado. Isso aqui vocês podem arranhar à vontade, não vai sair. Ao contrário do verniz fosco, que ele é sobreposto em cima do vidro e se der uma batidinha, vai descascar. Esse aqui não descasca, porque ele corroeu o vidro. Então, essa é uma grande vantagem desse produto. Nós vamos desenhar flores bem simples. Eu costumo deixar um fundo escuro embaixo, principalmente se o vidro é incolor, porque olha, se for um fundo claro, fica complicado trabalhar. Fica difícil de enxergar, então eu sempre deixo um fundo escuro que fica tranquilo. Vou fazer umas florzinhas simples, daquelas de 5 pétalas. Vocês podem fazer o desenho que quiserem. Nas garrafas de azeite de oliva, fazer azeitonas, porque aí tem a ver com a finalidade daquela peça e fica um amor. Esse desenho é apenas um guia, vocês não precisam seguir exatamente o desenho depois no momento de fazer, porque esse lápis é o lápis aquarelável. Se vocês tiverem algum outro lápis branco, podem usar também, mas a vantagem deste é que depois a gente só encosta o dedo molhado para tirar o que ficou aparecendo, que não foi coberto com a massa ou com a tinta, que a gente vai trabalhar com tinta também. Não precisa muita coisa. Já temos a nossa peça fosqueada e desenhada. Eu vou deixar isso um pouquinho de lado agora para mostrar para vocês a preparação da massa. Nós podemos usar pasta para modelagem, tanto da Acrylex, da Corfix, não importa a marca que vocês preferirem. Ou então massa acrílica dessas de ferragem, também a marca que vocês acharem melhor. Mas é importante que ela tenha uma certa elasticidade. Vocês não podem usar massa corrida. A massa corrida, ela é seca, não tem elasticidade. Então, quando secar, provavelmente o trabalho de vocês vai rachar. Para nós trabalharmos, nós vamos usar saquinhos de celofane. Eu vou fazer esse aqui primeiro. Pega o saquinho de celofane e aí dá uma viradinha para ele ficar mais armadinho. Vamos ver qual é o lado que tá mais bonitinho, ó. Esse lado aqui não tem tanta rebarba, ó. Então, eu vou colocar a massa nesse canto. Deixa eu mostrar para vocês. Tem que ser saquinho de celofane, porque ele não tem essa rebarba que o saco de congelamento tem. Tá vendo que o saco de congelamento, ele não termina aqui nessa linha onde ele está selado. Ele tem aquela rebarba e isso atrapalha um monte. E o outro detalhe é que ele não é tão resistente quanto o celofane. Nós vamos abastecer aqui, vamos colocar um pouquinho de massa. Não sei se vocês estão enxergando aí, ó. Vamos pegar um pouquinho de massa com palito. Coloca aqui no cantinho. Você pode colocar um pouquinho mais, mas isso aqui rende muito. Pronto. Aqui já é o suficiente. Nós vamos juntar aqui no cantinho, ó, e torcer. Torcemos bem, colocamos uma fita crepe.
E agora a gente corta o excedente aqui para não ficar atrapalhando. Nós vamos modelar essa massa na nossa peça com um pincelzinho redondo. De acordo com o tamanho do trabalho de vocês, vocês vão pegar um pincel maior ou menor. Nem precisa ter a ponta muito boa, a ponta pode estar rombudinha, tá? Bom, nós vamos então umedecer o nosso pincel. Tirar o excesso d'água. E nós vamos agora cortar a nossa pontinha. Agora é um momento muito importante, porque nós temos que cuidar para não cortar demais. Porque se nós cortarmos muito, nós vamos precisar trocar o saco, porque não tem um conserto. É sempre melhor cortar de menos do que de mais. De menos, vocês podem aumentar um pouquinho o buraco e tranquilo. Agora, eu vou fazer um teste aqui no papel para ver se tá saindo quantidade suficiente. Eu acho que tá. Ó, é um tantinho, não precisa sair muito. Vamos trabalhar. É aqui o seguinte. Eu vou tentar aproximar um pouquinho mais aqui para ver se vocês enxergam. Essa técnica consiste no seguinte: nós vamos colocar um pouquinho de massa, não precisa se preocupar em seguir a linha exatamente, como eu disse antes, a linha é só para vocês terem uma orientação. Nós largamos no topo da pétala um pouquinho de massa, e agora com o pincel úmido, nós vamos trazer um pouquinho dessa massa em direção ao miolo. Aqui vai depender muito da força que a gente vai empregar para ficar de um jeito ou de outro. Se vocês apertarem muito, vai ficar sem aquele volume na beirada da pétala. Um outro detalhe que pode ajudar e que interfere no efeito. Eu prefiro deixar ele achatadinho. Então, o que eu faço? Aqui no papel, eu não vou girar ele. Eu vou fazer para um lado e para o outro. E aí, ele vai ficar achatado. Fica uma pazinha. E com essa pazinha, nós vamos puxar essa massa para o centro. Se vocês observaram, nós temos que fazer uma pétala de cada vez. Nós não podemos fazer isso, largar a massa primeiro em tudo que é lugar e depois querer modelar ela, porque ela vai secar, e seca rapidinho até. Então, nós temos que aproveitar enquanto ela está fresca para modelar do jeito que a gente quiser. Para cada pétala, eu lavo o pincel, umedeço ele, tiro o excesso da umidade lá no papel e volto pro trabalho. Porque, querendo ou não, a gente fica com massa no pincel, ó. Lembrando que as pinceladas, elas têm que vir todas em direção ao miolo. As florzinhas são assim, e a folhinha, a gente não vai colocar a massa na ponta. Nós vamos colocar mais ou menos no pouquinho para cima do meio dela. Vocês conseguem ver? E o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos puxar um pouquinho da massa para a ponta. E agora, todo o restante das pinceladas em direção ao centro, ao cabinho. Ó, um pouquinho na beirada.
puxa um pouquinho para cima para afinar lá, para não ficar estranho ali, grosso. E agora o restante em direção ao centro. E assim nós vamos fazendo toda a nossa volta. Tem que cuidar, porque chega um ponto que você vai estar com o trabalho úmido e voltado lá para baixo. É muito comum a gente acabar encostando, e isso também tem conserto. É só a gente pegar uma espátula, raspar o excesso e refazer enquanto tá molhado, ou um cotonete, não tem problema nenhum. Bom, vamos fazer de conta que eu já fiz toda a volta. Eu vou pegar a peça seguinte que já está com essa fase feita e seca. Mas antes de seguir, eu já vou dar uma outra dica aqui no meio. Quando vocês terminarem de trabalhar com a massa e ficou sobrando aqui dentro do saquinho, vocês, ó, apertem bem a ponta, empurrando a massa que está ali para trás e vai ficar assim, ó. A gente pega um pedacinho de fita crepe, coloca aqui, fecha bem. E aí, essa massa, ela vai durar já um bom tempo. Vocês vão poder reaproveitar ela daqui a um tempo. Ela dura vários dias, ó. Assim, macia, cremosa. Claro, depois de um tempo ela acaba endurecendo, mas se vocês forem trabalhar logo, vocês podem usar essa massa aqui. Só que aí tem um outro detalhe que às vezes acontece, que eu vou mostrar para vocês. Muitas vezes, na hora que a gente vai tirar essa fita crepe, a gente acaba arrebentando a ponta do saquinho. Eu não vou poder usar ela, porque esse saco, porque ele agora está estragado, vai acabar saindo massa onde não deveria. Então, o que que eu faço para não perder essa massa? Eu pego outro saquinho, escolho a lateral aqui que tá mais bonitinha, no caso essa. Eu vou aqui amassar um pouquinho a ponta de novo, ó. E eu vou fazer um buraco grande agora, ó. Cortei um bom tanto. Vou encaixar ali no saco novo, segurar lá e pressionar, ó. Pronto, então o saquinho velho tá aqui vazio e eu tô com a minha massa fresquinha toda no saquinho novo. Aí é só eu fechar, torcer e colocar a fita de novo. Prontinho, tô com a minha massa pronta para ser usada de novo. Sem desperdício. Então, vamos seguir, só que agora não vou pegar esse vidro aqui. Agora eu vou pegar uma garrafa de licor que eu já deixei encaminhada. Olha, eu fiz toda essa parte aqui das florzinhas e das folhas. Tá tudo sequinho já, eu fiz de manhã cedo, então já secou bem. E nós vamos seguir trabalhando aqui. Eu já andei colocando umas bolinhas, me empolguei, porque bolinha também é uma coisa que demora muito para secar. E aí eu queria já adiantar um pouquinho para vocês. Mas vamos então a partir daqui agora. Vocês então vão fazer a massa, deixá-la secar bem, de preferência de um dia para o outro, para não correr o risco de estragar o trabalho. E nós podemos colorir isso. Aqui nessa garrafa, eu não colori porque está aparecendo a cor do próprio vidro, através da massa, onde ela ficou mais fina. Mas, nesse caso aqui, como o vidro é claro, nós vamos precisar dar uma incrementada. Então, vocês podem usar a cor que vocês quiserem. Fica lindo todo ele em azul, fica lindo fazer as flores cor-de-rosa ou amarelinho com as folhas verdes, mas eu adoro essa cor aqui, que é um concreto.
É um cinza quente, assim. Então, o que nós podemos fazer, lembrando que a massa está bem seca, nós vamos trabalhar com pincel de cerda dura, pincel seco, tirar bem o excesso lá no guardanapo. Nós vamos colorir o centro das flores. Acho que eu vou até colocar uma tonalidade um pouquinho mais forte aqui também. E uma lambuzadinha também no centro das folhas. Só lembrando, ó, se vocês quiserem fazer colorido, também pode, tá? Sempre com pincel seco, aqui eu até dei uma incrementadinha com angular em alguns pontos. Eu posso dar pequenas batidinhas que fica um pouquinho mais forte do que movimentos circulares e mais concentrado no centro também. Isso vai dar uma profundidade e um fundinho escuro para o miolo aparecer depois. Bem, então, ó, já temos a nossa massa seca, modelada e levemente colorido. Agora, nós vamos trabalhar com tinta branca. Nós vamos dar um pouquinho de definição, um pouquinho de leveza, fazer os galinhos, o miolinho. Podem usar tinta acrílica ou tinta PVA, o que vocês acharem melhor, o que vocês gostarem mais. Agora, nós vamos trabalhar com um liner, de preferência com uma ponta boa, bem fininha. Essa tinta, nós vamos ter que deixar ela um pouquinho mais fluida. Nós não podemos trabalhar ela com leveza se ela estiver muito espessa. Então, vou colocar uma gotinha de água, misturar. Aí, a gente vai sentindo se ela está fluida ou ainda precisa mais água. E nós vamos fazer esses contornos. Os contornos são bem soltos. Nós vamos pegar, e nós não vamos tentar assim, ó, deixar bem juntinho da massa. Nós vamos deixar um espacinho e dar uma pinceladas leves. Não se preocupem com o risco que está aparecendo embaixo, que depois a gente tira. Pressiona, solta. Aqui nós temos que fazer só um pedacinho, seguindo depois. E vocês vão fazendo esse trabalho todo. Vai ficar mais bonito ainda. Aqui nós vamos fazer pequenos pontinhos no centro. Faz mais concentrado, bem no centro, e depois vai suavizando para integrar o miolo com as pétalas. Não ficar um miolo duro aqui no meio. Vamos puxar uma linha aqui, fazer a nervura. E assim a gente segue em frente. Ah, eu até tô fazendo aqui sem apoio para ficar mais pertinho para vocês enxergarem. Mas se tiver apoiado na mesa, fica mais fácil.
Vamos só reforçar aqui uma bolinha no miolinho e esperar secar bem para poder envernizar. Bem, nossa garrafa já está pronta para ser envernizada. Eu virei aqui a cartolina que o preto estava manchando ela, já limpei, deixei prontinha para a gente poder envernizar. Nós temos duas maneiras de envernizar isso e manter o fosco. Uma forma é aplicar verniz fosco em spray. Nesse caso, nós temos que proteger todo o trabalho de novo. Deixa eu trocar aqui enquanto aquela seca. Essa garrafa aqui, eu usei verniz fosco em spray. A gente tem que aplicar fora de casa, no jardim, de preferência que não tenha muito vento para o produto todo não ir embora. A gente tem que chacoalhar bem a lata. Eu vou colocar um vídeo que eu fiz do momento que eu fosqueei ela para vocês olharem, porque tem também alguns detalhes que são importantes. Um deles é que você não pode deixar o produto parado, você tem que estar sempre em movimento, uma certa distância. Outro detalhe importante, depois que a gente aplica, vocês podem esperar um pouquinho, fazer mais uma camada, se achar necessário. Aí é vocês virarem a lata de cabeça para baixo e apertar um pouco ali a válvula para limpar ela, para que aquele produto que ficou dentro da lata não se perca. Se entupir a válvula, vai ficar difícil de vocês conseguirem usar novamente. A outra maneira de nós protegermos a nossa peça é com o verniz fosco, à base de solvente, tá? Não é verniz acrílico fosco. Assim como na lata, esse produto também tem aquele componente que faz o verniz ser fosco. Só que esse componente, ele é mais pesado e ele vai para o fundo da embalagem. Então, se vocês olharem aqui, olhem aqui, como não foi misturado ainda, dá para perceber. Vocês estão vendo que aqui embaixo da embalagem está leitoso e que aqui está bem translúcido? E nós temos que reintegrar esses componentes. Só que não é interessante nós chacoalharmos a embalagem, porque vai ficar cheio de bolhas. Então, nós vamos pegar um palitinho ou um cabo de pincel velho e nós vamos mexer com delicadeza isso, com cuidado, até o produto ficar uniforme. Acho que já está bom. Então, vamos lá. Aqui tem alguns outros truquezinhos que eu vou explicar para vocês, facilitar a vida. Se nós aplicarmos esse verniz com pincel, não vai ficar muito fosco, tá? Ele vai ficar praticamente transparente. E nós precisamos aplicar com esponjinha, dando batidinhas. Como eu não gosto de trabalhar com solvente, eu evito ao máximo, eu acabo usando sempre o azulejo. Então, o que que eu faço? Eu encapo ele com um saquinho de congelamento. E agora, eu coloco o verniz aqui em cima. Vou derramar um pouco aqui. Acho que eu vou colocar uma luvinha, porque eu sempre me lambuzo.
faz aqui uma bonequinha, como dizem, uma trouxinha. E aí, nós vamos pegar aquele verniz lá e vamos começar a aplicar com batidinhas. Vocês não se apavorem, porque no começo, enquanto ele está molhado, dá a impressão que o nosso fosqueado foi embora. Eu gosto de, primeiro, para distribuir o produto, eu faço um pouquinho mais de pressão. E depois eu suavizo a pressão para ficar uma textura mais lisinha. Vou deixar essa parte do pescoço um pouco para depois, para mim não perder a área onde eu posso segurar. Vou fazendo então no restante da garrafa. Bom, agora a gente dá uma olhada contra a luz. Ó, já tá secando. Muito bem, então o corpo dela está protegido, agora nós vamos pro pescoço. Coloca o dedo lá, ou um cabo de pincel também, pode ser. Pronto, nossa garrafa está toda envernizada. Enquanto ela vai secando um pouquinho ali, ó, o que que eu faço aqui? Tiro a luva, coloco a esponjinha ali. E agora eu ensaco tudo isso e tá pronto para ir pro lixo e o meu azulejo fica limpo, sem lambuzo. Vou acelerar um pouquinho a secagem para mostrar para vocês como é que vai ficar. Olha, nossa garrafa está pronta, envernizada. Vocês têm que cuidar, então, só de misturar muito bem o verniz, reintegrar aqui todos os componentes dele. E evitar passar muito grosso, porque se vocês passarem muito grosso, deixarem acúmulos de verniz, provavelmente vão ficar pontinhos brancos. É melhor passar 2 demãos finas, intercalando secagem, do que uma demão espessa. Então, temos mais uma garrafa pronta para uso. O que vocês acharam dessa ideia? Não fica um amorzinho? Olha só quanta coisa legal a gente pode fazer. E não podemos esquecer que o final de ano já está quase aí. Não é uma ótima ideia para fazer uns presentinhos para o final de ano, para a família e para os amigos? Até breve!